Drenagem linfática no pós-operatório de lipoaspiração, abdominoplastia e cirurgia de mamas. É mesmo necessário fazer? Descubra agora nesse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista. Nessa semana eu recebi a dúvida da Raquel lá no meu Instagram, que vai fazer uma cirurgia de mini abdominoplastia, mais lipoaspiração, enxertia nos glúteos e também a cirurgia de mamas, a mastopexia. E ela ficou com dúvida porque sempre escuta todo mundo falar que a drenagem linfática no pós-operatório é muito importante, mas o cirurgião plástico dela não recomendou que ela fizesse. Então, eu queria explicar um pouquinho melhor essa questão da drenagem linfática, porque realmente isso gera muita dúvida mesmo no pós-operatório. Alguns cirurgiões, às vezes porque não tiveram uma experiência muito boa, né? Principalmente assim, se o profissional que vai fazer a drenagem linfática no pós-operatório, ele não entender muito bem de tecido cicatricial, não entender das complicações inerentes que podem haver na cirurgia, ele pode sim, às vezes, aplicar alguma técnica ali que não seja específica para o pós-operatório e prejudicar o resultado final da cirurgia. Então, por isso, muitos cirurgiões têm receio de indicar a drenagem, às vezes porque não tiveram uma experiência boa, já tiveram pacientes que tiveram complicações ali pela execução, às vezes não ideal, da drenagem no pós-operatório. Mas um ponto que precisa ficar muito claro e que as pessoas às vezes confundem, porque a Raquel, por exemplo, ela queria fazer a drenagem linfática porque ela tem medo de ter fibrose, seromas, complicações ali no pós-operatório e achava que a drenagem ia prevenir todas essas complicações. Isso tem que ficar muito claro. A drenagem linfática, ela não tem o objetivo de prevenir complicações como essas, as fibroses, o seroma, mas sim ela vai ajudar no processo de melhora do edema, do inchaço, trazer um conforto para você na cirurgia. Então eu já até fiz aqui outro vídeo falando sobre isso aqui no canal e é uma coisa que as pessoas têm que ficar conscientes de que drenagem linfática não é tudo que você precisa fazer no pós-operatório. E aí eu sei que você vai estar se perguntando nesse momento, mas Ju, se a drenagem linfática não é o que previne esse tipo de complicação, o que deve ser feito então para prevenir essas complicações? Então, baseado na minha experiência clínica e na minha experiência pessoal também, que já passei por cirurgias plásticas, já até mostrei outros vídeos aqui no canal falando dessa minha experiência, eu dividi em 3 passos e o último passo é o que poucas pessoas sabem, mas você precisa saber. Então fica aqui até o final para você entender tudo. O primeiro passo importante para poder prevenir esse tipo de complicação que eu falei, como as fibroses e os seromas, se é o que você tem receio, é fazer uma compressão adequada ali depois no seu pós-operatório. Então, por isso que o uso das cintas, os acessórios que o seu cirurgião indicar, por exemplo, a espuma, as talas em um outro momento, ou até mesmo a aplicação do taping, eu também já fiz vídeo aqui mostrando, eu utilizei o taping no meu pós-operatório e realmente vejo muitas vantagens na aplicação ali logo após o procedimento cirúrgico, para poder exatamente fazer essa compressão, uma compressão uniforme em toda a região onde você fez a lipoaspiração ou a abdominoplastia e realmente atuar ali para que esse seroma, que é causado por causa de um espaço morto que fica ali depois da cirurgia, que o organismo pode preencher ali com líquido, ele não aconteça. Assim como também as fibroses, que é um excesso de tecido cicatricial depositado, se acontecer esse excesso, essa compressão ajude para que esse excesso não se deposite de uma maneira muito exagerada e faça uma reabsorção. Então, saber o que você precisa usar e a compressão ideal para cada fase da sua cicatrização, do seu período de pós-operatório, é importantíssimo. O segundo passo que não pode faltar também é você saber os movimentos certos e os movimentos que você não pode fazer de jeito nenhum no seu pós, que podem prejudicar o processo cicatricial. Às vezes os pacientes não têm uma orientação muito clara em relação a essa questão e acabam fazendo ali movimentos que
não são interessantes e podem contribuir mesmo para a formação de seroma. Então, você precisa ter, né, todas essas orientações e ter muito claro essa questão dos movimentos para não haver abusos e você não prejudicar o seu resultado. E o passo 3, que é o que eu considero importantíssimo e é o que muitas pessoas não têm consciência, não sabem, e eu mesma na minha cirurgia pude, né, fazer todo esse processo e ver como a minha recuperação foi muito mais tranquila. Além da minha recuperação, eu vejo também nas pacientes que eu acompanho, né, e que você vai ouvir delas mesmo os benefícios que elas sentiram. Olá, meu nome é Elizabeth Rezende. Há 20 dias eu fiz uma cirurgia plástica de abdominoplastia com lipoescultura. Interessei em fazer esse acompanhamento nutricional com a doutora primeiramente por causa da cirurgia. Olá, meu nome é Amélia. Eu resolvi fazer a cirurgia e comecei a procurar no YouTube vídeos de depoimento de mulheres que tinham feito mama e abdômen. E nisso eu encontrei um vídeo da doutora Juliana e comecei a assistir e me interessei. Então eu mandei mensagem, resolvi fazer com a doutora Juliana essa experiência, né, de poder fazer uma reeducação alimentar, melhorar minha alimentação antes da cirurgia. Eu fiz a cirurgia já fazem 20 dias. A minha recuperação foi muito tranquila. Eu vou até mandar uma foto para a doutora para vocês verem as minhas costas. Eu não tive nenhum roxo, nenhum hematoma nas minhas costas. Eu me senti muito forte. E uma outra coisa que eu percebi que a minha recuperação foi muito rápida. Eu não tive problema intestinal, que normalmente muitas meninas reclamam que teve problema para ir no banheiro nos primeiros dias. Eu fui no banheiro no segundo dia. E uma outra coisa muito comum que as meninas sempre comentam que tem é muita coceira. Mas eu não tive nenhuma coceira até agora, nem na cicatriz, nem onde eu fiz a lipoaspiração, nem onde eu fiz a abdominoplastia. Então eu também acredito que isso seja um dos benefícios em relação à alimentação correta antes e até agora eu continuo seguindo. A doutora passa coisas muito simples, coisas assim fáceis de encontrar, nada caro, né? Porque às vezes a gente vai no nutricionista e chega lá, passa aquele tanto de coisa caríssima, né, para comprar, para comer. Com ela não tem isso. É tudo muito fácil, muito simples. E olha, gente, quem quer fazer mesmo a cirurgia, entre em contato com o nutricionista, mas eu indico a doutora porque assim, para mim ela foi maravilhosa. De ter passado toda a alimentação que eu precisava, porque assim, eu não senti dor nenhuma no meu pós. Não fiquei inchada, eu fiz as drenagens, abri a cinta, não ficava inchada. Falando por mim, foi a melhor coisa. Eu tenho que agradecer muito a você, doutora Juliana, por tudo, por ter me acompanhado, por ter respondido todas as minhas mensagens, tirado as minhas dúvidas, me ajudado, porque assim, tudo correu muito, 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 muito bem. A doutora também me orienta em relação à parte fisioterapeuta. E depois que eu passei com a doutora Juliana, eu busquei ela por causa da cirurgia. Mas eu quero levar isso para minha vida inteira. Eu tento passar para o máximo de pessoas possíveis essa questão alimentar, do quanto é importante, do quanto é essencial realmente para o nosso dia a dia, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir melhor. Super indicaria para todos vocês estão vendo esse vídeo. Busquem a doutora Juliana, porque para mim ela é realmente a melhor fisioterapeuta e nutricionista, alguém realmente experiente, focado em pré e pós-operatório, porque realmente é de extrema importância. Então, esse é o passo 3. Cuidar da sua alimentação, saber quais alimentos são benéficos, quais são prejudiciais e, além de saber quais são esses alimentos, as quantidades ideais para você. Porque essas quantidades vai depender da sua idade, da cirurgia que você realizou, da sua estrutura corporal. Então, não adianta às vezes a gente achar que alimentações genéricas, né, dicas genéricas que a gente encontra por aí vai ser suficiente para você ter uma ótima recuperação. Porque você precisa estar ciente realmente da qualidade dos alimentos que você vai escolher e da quantidade, da forma como você vai distribuir eles ali ao longo do dia. Isso é fundamental. Por exemplo, é muito comum eu atender pacientes que chegam para mim com seroma
porque quando eu vou ver ali a distribuição dos alimentos e a quantidade que está consumindo está insuficiente. Ou também pacientes que fazem, né, como a Raquel vai fazer, a cirurgia para enxertar a gordura no glúteo e reclamam ali que não tiveram, né, nenhum acompanhamento nutricional, nenhuma alimentação mais específica, e aí meses depois da cirurgia perderam aquele resultado, perderam o enxerto, porque depois da cirurgia a gente precisa aumentar a oferta de nutrientes. No processo de cicatrização, a nossa demanda energética aumenta, e se a gente não acompanha isso, né, de acordo, é claro que o objetivo não é engordar depois da cirurgia, de forma alguma, é manter os resultados, mas dando os nutrientes e a quantidade energética que o seu organismo precisa, exatamente para você conseguir manter bem os resultados, ajudar o seu organismo nisso também. Então, é outro fator que as pessoas não sabem e acabam perdendo ali o resultado, né? Acabam não ficando com um resultado tão satisfatório porque não fizeram esse acompanhamento. E, gente, o que eu tô falando aqui para vocês, né? Essa questão da alimentação, não são informações que você vai encontrar na internet, em blogs, em grupos de WhatsApp, porque ali as informações são muito genéricas. Você precisa entender o que é fundamental para você. E também algumas pessoas reclamam, falam, mas eu fiz acompanhamento com o nutricionista e ele não abordou nada disso, não me explicou nada disso. Gente, também não é qualquer especialidade da nutrição, né, que vai entender desse processo. O nutricionista, ele ou precisa entender, né, todo esse processo da cirurgia plástica, estar ali junto com os pacientes que fazem cirurgia plástica para saber desses processos cicatriciais, quais são as complicações que podem ter na cirurgia, para poder te ajudar. Ele precisa estudar esse assunto específico, porque também, do contrário, a dieta que ele vai te passar, sendo, né, se ele não souber tudo isso, vai ser também uma dieta genérica, não vai ser específica para o processo da cicatrização. Então, por isso que eu falo, né, as pessoas sempre me pedem ajuda lá no Instagram, aqui no YouTube, pedindo para que eu fale, Ju, me manda um cardápio, fala o que eu tenho que fazer. E não é simples assim, eu preciso analisar a sua necessidade para poder realmente fazer com que esse acompanhamento seja efetivo. E por isso mesmo, pensando nessa necessidade que vocês me pedem todos os dias, é que eu criei o programa NutriPlast. Lá no programa você vai ter um acompanhamento comigo, né? Então você vai ter a consulta, nós vamos conversar a respeito da sua necessidade. Você vai ter lá os cardápios, né, com muitas opções, porque afinal de contas, né, se a gente ficar muito limitado ali a certos grupos de alimentos, também não é interessante, mas você vai saber exatamente a quantidade que você precisa, você vai saber como quantificar isso ao longo do dia, saber se você está consumindo a quantidade certa ou não dos alimentos que você precisa. Além de todo esse acompanhamento também na parte de pós-operatório, que eu vejo que as pessoas ficam perdidas demais. Tenho que fazer drenagem? Não tenho? Ju, olha como é que tá a minha evolução. O que eu preciso fazer agora? Qual o tratamento que vai ser mais eficiente para mim? Porque senão as pessoas acabam indo para vários tratamentos que às vezes não está ali no caminho certo para melhor evolução e gastam muito dinheiro com tratamentos que não vão ser específicos, às vezes vão ficar frustradas ali com o resultado final. Então, esse é o objetivo do programa NutriPlast. Eu falo que esse programa era o que eu gostaria que existisse na época que eu fiz a minha primeira cirurgia há 15 anos atrás. Com certeza, se eu tivesse algo nesse sentido para poder guiar ali o que eu precisava fazer, eu não teria ficado tão frustrada, né, com o meu resultado final da minha primeira cirurgia. Eu tive vários problemas, tive muitas fibroses e gastei muito dinheiro com muitos tratamentos que, assim, nem de longe resolveram o meu problema. Então, realmente, é um programa para te guiar, para poder te orientar e nós estarmos bem próximos para que você tenha o melhor resultado da sua cirurgia. Então, se você tem interesse, né, vai fazer cirurgia ou fez e quer conhecer o programa NutriPlast, eu vou deixar o link aqui embaixo fixado nos comentários. E também gostaria de saber de você. Você sabia da importância dessa questão da alimentação para a cirurgia plástica? Não sabia? Já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito? Vai fazer a cirurgia ainda ou já fez? Quais dúvidas que você tem? Porque isso é importante para que eu possa fazer mais vídeos aqui no canal respondendo a sua dúvida, assim como estou respondendo a dúvida da Raquel.
E se você achou importante esse conteúdo, achou que isso pode ajudar outras pessoas, não deixa de compartilhar com elas também. A gente se vê no próximo vídeo e se você também quiser me procurar lá no Instagram, me mandar a sua dúvida por lá, vai ser um prazer. Um beijo, até lá. Tchau!